queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD, daqui da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, aonde que nós vamos hoje tratar de um assunto que é tão importante se nós observarmos dentro do meio que nós estamos vivendo hoje, que seria relacionado à pandemia, né, com o tema o cristão e a responsabilidade social. E nós temos o texto base dessa lição, o de Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 26, que vai dizer assim: Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão das boas obras, né? E como eu falei, trazendo à memória a questão dos dias atuais, que seria relacionada à pandemia. Como que a igreja do Senhor Jesus ela vai se comportar nesses dias de pandemia, né? E nós podemos ver já um ato assim muito interessante também num texto que nós vamos ler, que é o de Provérbios 22, versículo 9, que vai falar um pouquinho sobre a ação, né, do homem, a ação do cristão. E esse texto ele vai dizer assim: Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Né? Provérbios, é, texto escrito por Salomão. Com certeza ele pensou na questão de executar, de exercer o amor. Na verdade, olhando aqui, você e eu, que se nós compartirmos aquilo que nós temos, isso realmente é um ato de amor, né? E praticar o amor não é somente dividir o pão com o faminto, isso também faz parte, mas também seria o teto com o peregrino, também a capa com aquele que sente frio, ou seja, o cobertor, seria o fazer o trabalho social. Por isso que nós vamos estar falando da responsabilidade social da igreja, né? É ter compaixão pelos que sofrem, e a fé e ajudar até a reavivar a fé também àqueles que estão desanimados. Então, a ação da igreja ela é muito importante no meio da sociedade, como já temos falado em algumas lições. A igreja ela é super importante na comunidade onde que nós vivemos, aonde que estamos ali, né, estabelecidos. A igreja ela tem uma relevância muito grande no meio ali da comunidade, né? E nós podemos e vemos que só vamos aprender realmente a exercitar esse amor verdadeiro quando nós vamos nos dispor a servir também a Cristo, nosso Senhor, de todo o nosso coração. Né, como a Bíblia vai falar também em Mateus, capítulo 22, versículo 37, que vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, quando nós executarmos, para executarmos, melhor falar assim, o amor verdadeiro, nós temos que entender isso aqui, ó, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com todo o entendimento. Aí sim nós vamos estar fazendo essa ação vai ser, né, o amar ao próximo, executar o amor de uma forma verdadeira. Né? E nós temos alguns pontos importantes a olhar, principalmente dentro do Antigo Testamento, que tinha algumas leis que eram obrigadas a serem executadas justamente em prol do próximo, daquele que necessitava. Por exemplo, o Senhor ele instituiu a lei acerca do alimento para o pobre. Por exemplo, se eu tenho uma colheita, eu colhi todas as coisas, tudo que tinha e ainda sobrou, né, uma parte. Essa parte que sobrou, que não foi colhida, talvez para venda, para troca, seja o que for, essa parte deveria ser destinada para aqueles que estavam desprovidos de alimento, né? Também o amparo ao pobre, no caso, seria cuidar daquele que necessitava como se fosse um estrangeiro, ou se fosse um estrangeiro, né? Como nós falamos aqui no começo da lição, de
de servir a capa para aquele que estava com frio, de liberar o teto, né, vamos dizer assim, para aquele que era o peregrino, o forasteiro. Então, amparar aquele que também que necessitava, aquele ao pobre, isso também estava na lei e as pessoas tinham que cumprir isso, aqueles que tinham mais condições. E também a causa dos órfãos e das viúvas, né, que com certeza também estariam desamparados e a sociedade ali, né, tinha a obrigação de amparar essas pessoas para que elas também não passassem necessidade, não passassem fome, como se fosse também nos dias de hoje. O primeiro pensamento que vem a cada um de nós é quando sabemos que talvez um pai de família faleceu e ainda ficou a esposa e os filhos, o que vem na nossa mente automaticamente seria o quê? Do que vão viver, vão passar algumas necessidades, algumas privações. Então a ideia sempre é o quê? Ajudar os órfãos e viúvas, né? Então esse ensino, né, na verdade, era uma ordenança já que o Senhor impôs lá no Antigo Testamento, e nós carregamos isso ano após ano, séculos após séculos, né, e isso chegou à nossa geração. Talvez seria algo que nós vamos executar de automático, de imediato, né, mas muitas das vezes não sabemos a origem, né, e seria uma questão das leis que Deus executou, né? Seria uma referência lá que tem lá em Deuteronômio, né? Tenho vários versículos aqui, eu vou deixar listado aqui alguns que depois os irmãos podem estar lendo também, né? Olhando também para a questão de Jesus Cristo, Jesus ele se compadecia também dos pobres, né? Mas também um ponto interessante que nós vemos dentro do Novo Testamento seria a questão dele confrontar os ricos. E um exemplo que nós temos aqui seria o de Zaqueu, né? E Zaqueu ele teve a sua consciência aberta para aquilo que ele fazia, né? Que ele era considerado um homem, né? Que havia extorquido muitas pessoas, e ele se propôs reparar todos os danos que ele tinha feito. E parte, né, metade dos bens que ele tinha, ele destinou a fazer o bem aos pobres, né? Dá-los aos pobres. Então, também nós vemos esse exemplo aqui de que quando Zaqueu foi confrontado, ele também teve sua consciência e fez o ato de um serviço social de dar àqueles que necessitavam, né? Também Jesus ele se identificava com os pobres, né? E também ele considerava muito a questão das viúvas, justamente por causa dos ensinamentos do Antigo Testamento. Então, ele ele olhava para a sociedade, podemos dizer assim, que Jesus olhava para a sociedade e ele se via ali naquele meio ali que ele também poderia, por ser pobre, por ser desconsiderado, com certeza muitos os judeus não aceitaram a Cristo ali como Messias justamente pela condição, por ser de família humilde, mas Jesus, ele olhava para o povo, ele se compadecia, ele se comparava com o povo, entendia as necessidades do povo. Por isso que ele, como eu falei aqui, né, ele confrontava os ricos, ele tentou, ele pregou justamente para mostrar que aquilo que acontecia na época, que talvez seria algo tão desumano, né, de deixar os pobres de lado, deixar perecer. Né? Então Jesus ele chamou a atenção de que o cristão, aquele que cria em Deus, ele tinha sim a obra, ele tinha que fazer o trabalho social, e ele deixou essa missão também para a igreja do Senhor Jesus. E como eu falei que Jesus ele deixou esse ensinamento para os cristãos, nós vemos que a igreja, nos primeiros séculos ali, né, os primeiros cristãos, eles tinham essa ética dentro de si, que era a questão que eles trouxeram, que foi uma herança que veio do Antigo Testamento, que foi a questão justamente de ajudar os pobres, né? Então, essa característica nós podemos ver dentro do Novo Testamento relacionada à hospitalidade, por exemplo, né? Os judeus, habitualmente, eles tinham isso como hábito de receber os forasteiros, né? Abrigar a cada um deles, cuidar, dar de comida, não somente dar de comida, mas também lavar os pés, né, de cada um deles. Então essa característica já vinha por séculos, né, e chegou ao povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento ali na época de Jesus ou após Jesus. E também a questão de alimentar a fome
também fazia parte, essa característica fazia parte da igreja lá dos primeiros cristãos. Ou seja, eu lembro que quando eu estava no campo missionário, eu vivi um dia onde que chegou um forasteiro, posso dizer assim, que solicitou comida porque ele tinha fome e simplesmente ele sentou ali próximo, comeu, depois ele agradeceu e simplesmente foi embora. Então a missão da igreja justamente seria essa também de não se importar em fazer, né, deixar de fazer. A igreja ela tem que se importar, na verdade, para fazer esse tipo de trabalho social. Muitas das vezes, se alguém bater na nossa porta pedindo comida, às vezes pode acontecer de nós, né, rejeitarmos, mas nós devemos sim abençoar a vida do próximo, né? Eu cito o exemplo aqui de comida, porque justamente foi porque eu li aqui que era um costume dos judeus. Mas talvez, existem outras necessidades também, onde que pessoas próximas de nós estão carecendo, e nós, como Cristo, servos de Cristo, nós devemos executar esse amor, esse trabalho social. Imagina a quantidade de pessoas, de pais de família que estão desesperados nos dias atuais, onde que eles trabalham de autônomos por esses dias não pode trabalhar justamente por causa dos decretos que estão sendo lançados aí pelas prefeituras, pelas redes municipais, onde que impedem que muitos deles trabalhem, que levem o sustento para dentro de casa. Então nós também devemos parar para pensar e refletir e se compadecer também dessas pessoas que carecem. Também eu posso falar da questão de que você e eu, para executarmos esse amor, executarmos esse trabalho social, nós precisamos ter uma empatia, né? Empatia seria ter a capacidade de se colocar no lugar do próximo. É o que eu estou falando, muitas pessoas estão carecendo e nós não podemos olhar e ficar vivendo de forma indiferente. Nós temos que nos colocar, né, no lugar dessas pessoas, como tem pessoas que têm perdido parentes, né, devido ao contágio aí do Covid-19, tem pessoas que têm tido entes queridos que perdendo também, talvez por questões, pelas complicações pós com infecção, e por aí vai. Mas então nós, como cristãos, também temos que ter essa empatia, nos colocarmos no lugar do próximo, daquele que necessita, porque muitas pessoas. Isso vai fazer parte, isso deveria fazer parte da nossa essência, da nossa característica como cristão, né? Então, nós vivemos em dias onde que realmente nós temos oportunidades de executar o serviço social. É onde que eu falo que a igreja do Senhor, ela tem uma importância muito nos dias atuais, onde que nós podemos abençoar vidas, onde que nós temos oportunidade de falar do amor de Cristo através das nossas atitudes, né? Eu também gostaria de falar também na questão de uma oportunidade que nós temos de trabalhar, né, em prol de Cristo, né, fazendo esse serviço social, seria numa forma individual e também numa forma coletiva. Se você sabe de alguém que necessita de alguma coisa, você talvez não precisa de juntar milhões de pessoas para ir lá ajudar. Mas existem situações que você também pode pedir ajuda ao grupo de irmãos, tomando todo o cuidado, né? E abençoar vidas, né? E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Atos 11, 29 e 30, que vai falar um pouquinho dessa questão do trabalho no coletivo, né? E esse texto ele vai dizer assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram? Enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ou seja, o que aconteceu aqui? As pessoas que moravam na Judéia estavam necessitando de algumas coisas, e aqueles que tinham os bens, que tinham posses, se reuniram e levantaram, vamos dizer, a famosa oferta nos dias atuais, né? E enviaram para essas pessoas, através de Barnabé e de Saulo, para a Judéia, para suprir as necessidades de cada um.
seria hoje, como eu falei, as ofertas que muitas das vezes levantamos para ajudar o missionário lá do outro lado do mundo, aquele missionário que está lá no sertão, aquele missionário que talvez esteja na Cordilheira dos Andes. Os missionários, costumamos falar dos missionários, mas são os líderes espirituais que Deus levantou. Ou muitas das vezes um líder próximo a nós que esteja passando por alguma privação, algum irmão da igreja está passando por alguma necessidade, nós podemos sim, como corpo de Cristo, nos reunir dessa forma e abençoar vidas, né? Abençoar essas pessoas. Então, a forma de cumprir o dever de um serviço social, de um trabalho social de uma igreja que executa o amor, um trabalho social, tanto pode ser individual, como pode ser também de uma forma coletiva, né? Então, se você sabe que você pode ajudar de uma forma coletiva, chame alguns irmãos, e abençoe vidas. Se você sabe que também você pode abençoar outras pessoas de uma forma individual, assim faça. Não deixe para outro dia, não deixe para outra hora, porque Deus te chamou, Deus me chamou para nós executarmos o amor através dessa forma. Queridos, eu gostaria, para encerrar, de ler umas frases aqui que eu denomino importantes, que seriam, por exemplo, se uma pessoa tiver fé, as obras serão consequências naturais. A fé e as obras não são inimigas. A fé verdadeira e as obras juntas andam de mão dadas. A fé leva uma pessoa à salvação e as obras levam a pessoa à fidelidade. A fé é a causa e as obras são as consequências. Ou seja, a fé que você e eu temos em Cristo Jesus vai nos levar a executar as boas obras, né? A executar o amor, como foi falado aqui, como no texto que nós lemos lá em Provérbios, no início de Salomão, né? A fé, ela vai gerar em nós a responsabilidade realmente de fazer o trabalho social, né? Principalmente nos dias, como eu falei, nos dias atuais que tem tantas pessoas que estão carecendo, né? Então, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que a tua fé possa ser fortificada, renovada, também que a tua fé ela seja restaurada e que Deus toque no seu coração, que Deus desperte em você, que está aí assistindo esse vídeo, o desejo de fazer um trabalho social, abraçar essa responsabilidade que não faz parte somente de uma pessoa, né? Não é só uma pessoa que tem a responsabilidade, mas todo aquele que serve o corpo de Cristo tem responsabilidade, sim, de executar, de exercer, de ter essa responsabilidade de um trabalho social, né? Então, antes de nós encerrarmos essa lição, eu gostaria de estar orando, né, pedindo a Deus que realmente Ele abençoe a cada um de nós, que Ele desperte esse interesse, esse amor dentro do nosso coração de abençoar aquele que necessita. Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Amantíssimo Deus, nós te louvamos por essa lição, onde que o Senhor nos chama a atenção sobre o trabalho social, a importância dele, e Deus, que o Senhor nos ajude a nos colocar no lugar do próximo, de ver Deus e de sentir a dor que talvez muitas pessoas estão sentindo nesse momento. Também, Pai, que o Senhor possa estar despertando em nós o desejo de te servir por inteiro, de te servir, Deus, com o coração aberto, para executar a tua obra. Assim, Deus, que cada um de nós possamos entender também a responsabilidade que temos como servos do Senhor, a responsabilidade de cuidar daqueles que carecem, daqueles que necessitam, Senhor. Também nos ajuda a fazer a tua obra nesses dias atuais, que o Senhor continue nos guardando também, nos livrando e nos capacitando dia após dia. Essa oração, Deus, que nós fazemos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e aqueles que creem digam amém e amém. Eu creio que você em casa falou amém também. Então que Deus abençoe a tua vida, que abençoe a tua casa, a semana que se inicia, nesse término de mês, e que o mês de abril também ele seja abençoadíssimo e que seja um mês repleto de vitórias. Que você fique com Deus, queridos, e até a próxima.